Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades ligadas à cultura, política, esporte, direitos humanos e outras áreas para um bate-papo franco e inspirador sobre suas trajetórias e o mundo em que vivemos. O nosso convidado de hoje é referência na psicanálise vincular, um tipo de abordagem que propõe compreender o ser humano a partir de suas relações, dos seus vínculos, e não apenas do que acontece dentro do próprio indivíduo. Ele também é especialista em desenvolvimento infantil, doutor em psicologia pela Universidade UCES na Argentina, mestre em coordenação de grupos pela Universidade de Bolonha, na Itália. O Sem Filtro recebe Luiz Stopiello. Luiz Alberto Stopiello nasceu em Buenos Aires, na Argentina, tem 61 anos, é doutor em psicologia e psicanalista. É psicanalista em análise vincular e em desenvolvimento infantil. Possui mestrado em coordenação de grupos terapêuticos. Luiz Alberto Stopiello é professor e pesquisador universitário e mestrando em psicopatologia. Para essa conversa, eu tenho a companhia dos jornalistas Robert Oliveira, repórter e colega aqui da TV UFMA, e também da jornalista Maria Regina Teles, da Rádio Assembleia Legislativa do Maranhão. Muito obrigado pela presença de vocês. Doutor Luiz Stopiello, também muito obrigado. Eu queria que a gente começasse essa conversa tentando traçar uma diferença, né? A partir daquilo que é a psicanálise vincular, com aquilo que é a psicanálise mais clássica. Não sei se essa apresentação que eu fiz no início contempla um pouco daquilo que é essa diferença. Seja bem-vindo. Olá, agradeço muito o convite. Você fez uma definição muito boa. Acho que você também é um analista vincular que conhece os conteúdos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a psicanálise clássica e a psicanálise vincular não são dois campos disciplinares opostos, contrários. São dois campos disciplinares que podem se complementar, se enriquecer, porque têm focos diferentes, mas complementares. A psicanálise clássica tem como foco o sujeito, o que acontece no sujeito, o que o sujeito faz para resolver os seus conflitos, o que tem a ver com a sua saúde mental singular, própria dela, dele. O foco do psicanálise vincular vai agregar aos conflitos do sujeito os conflitos que acontecem entre os sujeitos e os conflitos que também acontecem através dos sujeitos. Então, nós temos 3 níveis de intervenção no interior da psicanálise. O nível intrasubjetivo, intersubjetivo e transsubjetivo. Bom, eu esqueci de mencionar que o Dr. Luiz Stopiello é argentino, né? Então você que está ouvindo em casa esse castelhano, esse espanhol, né? O meu portunhol. O portunhol é do Dr. Luiz Stopiello, que é argentino. Maria Regina. Olha, primeiro eu quero agradecer esse convite de estar aqui neste programa que traz tantos temas importantes para a sociedade. É uma honra, ainda mais para falar sobre saúde mental com psicólogo e também psicanalista, né, o Dr. Luiz. E aí, Dr. Luiz, a gente observa que nós temos 2 pontos importantes para discutirmos, né? A saúde mental e também a gente observa um tempo definido a partir da Covid até aqui, né? Então a gente observa que as relações entre as pessoas sofreram uma mudança, né? Em todos os níveis, todas as idades. O que você pode comentar que, principalmente nos seus atendimentos, né? E também no que o senhor pesquisa em relação a essa mudança de comportamento na relação, na convivência entre as pessoas, principalmente a partir da Covid, que a questão digital também foi mais ainda fortalecida, né, internet, uso das telas. Eu acho que é muito boa a pergunta, porque nós somos o efeito de nossa história vincular. E na história vincular aparece também a comunicação, a linguagem com o outro.
porque o vínculo é também comunicação, é também linguagem, é também fala cotidiana. O que aconteceu com o Covid? Podemos dividir antes e depois do Covid. Antes do Covid, tivemos anos, e muitos anos, de uma comunicação humana presencial, à distância, muito próxima. O encontro entre as pessoas incluía o contato, mas não somente o contato físico, o contato afetivo a partir do encontro. Então, no encontro entre duas ou mais pessoas, acontecia uma magia, uma coisa nova gerada a partir do encontro, mas do encontro físico e do encontro afetivo. O que aconteceu com o Covid? Foi impossível sair de casa. Tínhamos que permanecer no interior da casa pelo perigo, né? Para a saúde. Mas nós somos seres de comunicação, seres de vínculo. Não podemos viver isolados. Então, por causa do Covid, tínhamos que encontrar alternativas para poder nos comunicar, para continuar o vínculo. Então apareceu a tecnologia, apareceu a possibilidade da comunicação, do contato, da presença, mas não da presença física, não o contato físico, mas apareceu a vida virtual. E mudaram os hábitos, porque agora a distância física tem também um efeito em relação à distância afetiva entre as pessoas. Porque o outro, por exemplo, aqui, perto de vocês, eu percebo vocês em 3 dimensões. Eu percebo uma pessoa completa. No mundo virtual, a pessoa, não sei como dizê-lo em português, é chata, bidimensional. Não tem a profundidade física, mas também vai perder a profundidade emocional, afetiva. Mas era a única possibilidade que tínhamos nesse momento. Mas o que aconteceu? Depois do Covid, temos a coexistência entre o velho, o que já conhecíamos, e o novo, que chegou, mas depois do Covid não foi embora. E agora temos os novos hábitos comunicacionais. Por quê? Porque é mais cômodo. Por que vou à escola? Fico em casa. Por que vou ao encontro do meu amigo? É mais cômodo, fico em casa. Mas não é somente a comodidade de ficar em casa, mas as consequências sobre o vínculo humano. No meio, temos um vazio, porque no encontro, da cercania do encontro, acontece uma magia que acho que não acontece no mundo virtual. Robert, quando a gente está falando sobre a pandemia, que é um contexto relativamente recente, mas essa abordagem, né, da psicanálise vincular que traz uma certa disruptura, né, dos padrões, do que se costuma acontecer na psicanálise, digamos, tradicional ou clássica, não sei exatamente qual que é o termo mais adequado a ser utilizado, mas
ela vem de algumas décadas, cerca de 50, 60 anos, eh, então é muito tempo antes da pandemia. Então, acredito que essa abordagem partiu de alguma demanda que já estava acontecendo na sociedade, né, de liquidez das relações. Você consegue observar isso ou trazer os primeiros estudiosos dessa abordagem traziam essa crítica já de uma sociedade 60 anos atrás, já um pouco ali com as relações enfraquecidas ou líquidas que trouxesse essa necessidade de uma abordagem mais vincular? Por exemplo, temos como antecedência, hum, os efeitos da Segunda Guerra Mundial, né? Onde os sobreviventes das guerras tinham muitos problemas para socializar, para se insertar de novo na sociedade, muitas doenças mentais, muito suicídio, muita depressão. Então, o que acontecia? Que os serviços sanitários públicos não tinham a capacidade de poder atender tantas pessoas segundo o modo tradicional da psicanálise. Não encontro um analista com um paciente. Então, os profissionais da saúde mental tiveram que criar novos dispositivos para poder atender com a mesma quantidade de profissionais mais pacientes. E assim, por exemplo, nasceram os dispositivos grupais, porque você tem a possibilidade de trabalhar com um grupo maior de pessoas, com, por exemplo, um ou dois analistas. Por exemplo, este é uma antecedência muito importante na psicanálise vincular. Depois, a sociedade é uma metáfora, né? A sociedade é como um ser biológico vivo que muda através do tempo, como nós nascemos, crescemos, depois desaparecemos, né? Então, os vínculos também. Os vínculos acompanharam as mudanças da sociedade. Então, se os vínculos mudam, as problemáticas vinculares também mudam e apareceram novas problemáticas vinculares que os analistas clássicos, tradicionais, não tinham os elementos como para poder compreender o que acontecia e também não tinham as estratégias clínicas para fazer intervenções. Então, tiveram que pensar como atender às novas problemáticas. Por exemplo, antes, o matrimônio. Além se o matrimônio era feliz ou não, eles tinham que permanecer juntos até a morte os separa, né? Mas essa foi a ilusão da modernidade, a ilusão do amor para a vida toda. Vamos morrer juntos. Mas depois, com a pós-modernidade, com a vida líquida, tudo mudou. Nós vamos permanecer juntos. Até o momento que mudamos a ideia, mudamos o projeto, desejamos outras coisas. Então apareceram muitos os conflitos na vida amorosa do casal. Depois, porque o casal é a antecedência da família. Antes da família, temos um casal. A partir de um casal, depois podemos constituir uma família. Então, como mudou tudo, também apareceram, além dos problemas nos casais, apareceram os conflitos familiares. E também tivemos que criar dispositivos novos para os atendimentos dos problemas vinculares no interior das famílias. Então, temos várias antecedências sobre a psicanálise vincular. Bom, perfeito.
Chegamos ao fim do primeiro bloco. Sem Filtro faz uma rápida parada e volta depois do intervalo. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com o psicólogo, psicanalista e pesquisador Luiz Stopiello, que está em São Luís ministrando um curso sobre psicanálise vincular. Participam desta conversa os jornalistas Robert Oliveira, colega e repórter aqui da TV UFMA, e também Maria Regina Teles, da Rádio Assembleia Legislativa do Maranhão. Dr. Luiz Stopiello, a gente falava no primeiro bloco sobre a questão da Covid. Falamos também, o senhor também utilizou a expressão líquida, né, que me fez remeter muito à expressão do Bauman, né, de modernidade líquida, de sociedade líquida, de amor líquido, né, uma série de livros, de pensamentos que ele trabalhava com esse conceito. E é evidente que esse conceito de sociedade líquida ele é anterior a esse processo da Covid, né, que é muito mais próximo da gente. Eu compreendo que esse momento de isolamento, né, da tecnologia, ele foi muito mais potencializado nesse período, mas era um processo que já existia, desse isolamento um pouco mais das pessoas, dessa individualização, talvez seja também uma expressão que a gente possa utilizar. A que se atribui a isso? A gente pode pensar dentro de uma abordagem de psicanálise vincular, de compreender o modelo de sociedade em que a gente vive, que de repente faz com que a gente pense cada vez mais nessa forma mais egoísta, nessa forma mais individualizada do ponto de vista de enfraquecer ou fragilizar esses vínculos? É possível associar, é impossível dissociar desse pensamento? Acho também muito interessante a pergunta, porque os vínculos não é uma coisa isolada da vida do sujeito. O vínculo é o sujeito mesmo, porque o sujeito, como eu já disse, é o efeito da sua história vincular. Então, os vínculos ao longo da história mudaram, mas o que aconteceu? Que agora, na pós-modernidade, os tempos da mudança são muito rápidos. Antes, uma mudança no nível social podia acontecer ao longo dos séculos. Agora, poderíamos dizer que em poucos minutos, o mundo pode trocar em um mundo diferente. Então, aconteceu que os relacionamentos entre as pessoas mudaram. Porque o mundo mudou, a sociedade mudou, os vínculos mudaram, os relacionamentos entre as pessoas mudaram. Mudou o relacionamento amoroso do casal, mudou o relacionamento familiar, mudou também o relacionamento da amizade. Por exemplo, não sei aqui no Brasil, mas na Argentina, estamos todos muito atarefados, muito ocupados, que não temos tempo de encontrar os nossos amigos. Amigo querido, eu tenho saudade de você, mas não tenho tempo. Então, às vezes, o que acontece? A primeira vez que eu recebi a proposta, eu não sabia o que era. O que convite você está me fazendo? Não tenho tempo para encontrá-lo. Então, podemos fazer um café virtual. Eu não sabia o que é um café virtual. Porque eu conheço o café para bebê-lo, mas é um café real. E pode ser um encontro para beber um café. Então, eu estou bebendo meu café, você está bebendo seu café. O que é um café virtual? É substituir a experiência física e afetiva pela experiência virtual. Então, o meu amigo fica em casa, eu estou em minha casa, estamos bebendo um café, no entanto, o que estamos falando?
é muito, muito diferente dos hábitos que nós, os adultos, tínhamos. Então, eu acho que estamos perdendo a magia do encontro físico-afetivo. Para mim, presencial é sinônimo de presença física, mas também presença afetiva, presença de disponibilidade do meu tempo para você. Você é tão importante para mim que eu vou deixar livre um período do meu tempo para compartilhar com você. Então, agora, a vida mesma é virtual. E eu não quero dar a impressão, a ideia que sou um crítico da tecnologia, um crítico da virtualidade, que tudo é ruim, porque temos que agradecer, né, a tecnologia, porque nos ajudou muito durante a pandemia. Mas eu acho que o problema está em construir a ideia que a tecnologia é tudo. A tecnologia, para mim, faz parte da vida do ser humano, mas não é tudo no ser humano. Como é que é a sua abordagem enquanto psicólogo, né, e também psicanalista, com aquelas pessoas que chegam ao seu consultório justamente com essas queixas do isolamento, de que: "Ah, não tô, perdi a vontade de interagir", ou mesmo, a dificuldade até de se relacionar com o próximo, né. E a gente observa que, também devem chegar muitos casos, porque a gente vê isso nas pesquisas, de doenças mentais mesmo, né, que depressão, ansiedade, que também tem relação com esse comportamento. Então, como é que o senhor aborda esses temas quando chega até o senhor? Nesse caso, qual é a sua orientação para que aquela pessoa na sua vida coloque em prática uma mudança e uma melhoria de qualidade de vida? Eu encontrei que eles sofrem muito de fobia social. Por quê? Porque cresceram, se desenvolveram em um período digital, um período virtual. Muitos deles finalizaram a escola primária, iniciaram a escola secundária sem a presença física e afetiva do outro. Então, eles não têm o hábito desenvolvido do encontro físico e afetivo. Então, por exemplo, eles podem olhar a mim através do celular. Então, eu tenho adolescente, o adolescente está me olhando. Mas no encontro presencial, eles não podem olhar. Então, a mirada não pode se fixar sobre uma pessoa real. Ficam ansiosos, têm medos. Por quê? Porque não tem o hábito do olhar, não tem o hábito do encontro, não tem o hábito das interações em presença. Então, o que temos que fazer? Temos que, porque os analistas podemos fazer três coisas. Podemos construir, ou seja, onde não há, temos que construir para que apareça o novo. Às vezes,
o que foi construído, mas foi construído em um modo deficitário, temos que reconstruir. E às vezes, é metafórico o que eu vou dizer, né? Temos que destruir, no sentido que temos que fazer intervenções para provocar mudanças. Porque o que foi construído não é bom para o sujeito. Então, às vezes, é como o arquiteto que tem que construir uma casa. Temos que iniciar pela base. Temos que construir, por exemplo, a possibilidade que o adolescente possa ficar um período curto de tempo, 30 minutos, 40 minutos, em presença do analista, estabelecendo um contato através do olhar, estabelecendo um contato através da escuta. Você está me falando, eu escuto. Agora eu vou falar e você vai me escutar. E temos que construir, estabelecer o que não há. O que não há é a presença tridimensional, física e afetiva do outro. Porque o outro existiu para mim na dimensão 2D. Então, muitas vezes, as estratégias iniciais têm a ver com coisas muito simples. Por exemplo, isso. Estabelecer um contato através do olhar e que o adolescente possa sostener por um tempo, olhar sem sentir angústia. Isso poderia se concretizar, por exemplo, em uma conversa individual, porque a gente está falando sobre os vínculos, e aí eu queria entender se no seu consultório existem formas ou práticas de fazer esses atendimentos em conjunto, reunir a família, ou é individual? Como fazer isso também? É muito boa a pergunta. Porque, em geral, as pessoas podem pensar que a psicanálise vincular tem a ver somente com o atendimento a partir de 2 ou mais pessoas. Porque eu falei de o paciente, né? Então, o que está falando o Dr. Luiz é contraditório? Não. Porque, na verdade, a psicanálise vincular é um novo paradigma no interior da psicanálise. É um novo olhar. É um modo novo de compreensão, um modo novo de intervenção do que acontece ao sujeito a partir de entendê-lo no interior de sua história vincular. Então, eu posso trabalhar com psicanálise vincular com um sujeito individual, com um casal, com a família, com um grupo, com instituições, porque tem a ver com um modo de compreender o que acontece ao sujeito a partir do acontecido com os sujeitos que formam parte de sua história. Então, também podemos trabalhar com um sujeito individual. Bom, a gente vai para mais um intervalo e na volta, o último bloco do programa Sem Filtro de hoje é um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. Nosso convidado de hoje é o doutor em psicologia e implementador da psicologia vincular no Brasil, também especialista em desenvolvimento infantil, o argentino Luiz Stopiello. Participam desta conversa os jornalistas
Robert Oliveira, aqui da TV UFMA, e também Maria Regina Teles, da Rádio Assembleia Legislativa do Maranhão. Doutor Luiz Topiello, quanto que a gente pode dizer que a solidão também não é ruim? A gente está falando muito em vínculos, mas existe uma solidão positiva em algum aspecto, né? Ou se existe, se tem uma outra palavra. Também queria entender como é que isso funciona. O senhor falava no bloco anterior da dificuldade das crianças que, por exemplo, já nascem muitas vezes nessa sociedade mais fragmentada por conta de telas. Como é que isso se dá, por exemplo, para as pessoas mais velhas, né, que viveram um outro tipo de contexto de sociedade durante muito tempo e, de repente, se veem diante dessa fragilidade de vínculos cada vez maior na atualidade? Como é que ela se relaciona com isso, as populações mais idosas, mais velhas, por exemplo? Eu concordo que as pessoas idosas sofrem de solidão, mas eu também agregaria que não somente as pessoas idosas hoje sofrem de solidão. Eu acho que todos os grupos etários sofremos de solidão. Eu tenho também atendimento crianças que sofrem de solidão. Por exemplo, acho que a palavra em inglês é também conhecida aqui no Brasil, bullying. Eles me dizem, eu quero compartilhar momentos com os meus parceiros da aula, mas eles me afastam, né? Afastam. Eles me afastam, não me falam, me rejeitam. Então já temos crianças que sofrem de solidão. Temos também adolescentes que não podem sair de casa, que somente podem falar com o outro através do celular. Ou outros que diretamente não podem falar com ninguém. Temos adultos com depressão que já não estão interessados nos relacionamentos com os outros. E também temos pessoas idosas que sofrem de solidão porque sofreram antes o abandono da família. Então, eu acho que hoje um dos maiores problemas que temos na sociedade atual é o problema vincular. Temos que voltar a criar as condições para poder nos relacionar a partir da presença física afetiva. Eu já repeti muitas vezes, né? Presença física afetiva. Por quê? Porque eu poderia estar com vocês, estou aqui, né? Eu tenho a minha presença física, mas não tenho um estado de disponibilidade afetiva com vocês. Então, eu tenho aqui o meu corpo, mas não tenho uma conexão com você a partir do meu mundo afetivo. Então, podemos dizer, se fica ele ou fica um carro, é a mesma coisa. A pessoa não é mais uma pessoa, é um objeto. Então, temos que voltar a construir a categoria de sujeito, temos que voltar a construir a categoria de vínculo com disponibilidade física e disponibilidade afetiva, porque estamos todos muito atarefados e não temos tempo de fazer uma visita, em português, a palavra visitar, aos pais, aos avós, mas temos que aproveitar agora que os temos vivos e presentes. Depois, uma vez que eles vão embora,
já não é possível. E há a possibilidade de uma solidão positiva ou de alguém que consiga administrar essa solidão? Eu acho que podemos falar de dois tipos de solidão. Uma solidão que é produto de um estado de paz interior, compreende? De equilíbrio interior, na qual a pessoa está bem consigo mesma. Então, escolhe a solidão. Diferente de um estado de solidão que não é produto de uma escolha, é produto de circunstâncias, de situações vinculares que levaram ao isolamento da pessoa. E aí acho que a solidão é um sofrimento para a pessoa. Perfeito. Regina. Olha, a gente observa que as pessoas, né, por estarem usando muitos dispositivos móveis, né, celular, tablet e outros também, televisão e diversos tipos, né, que tudo virou agora acesso à tela. E desde a criança ao idoso, muito, expostos a essas telas. Então, como é que o senhor orienta tecnicamente os pais também, como é que eles podem mediar essa situação com seus filhos, a partir de que faixa etária, né? Até nós mesmo adultos temos um pouco essa dificuldade de estar conversando daqui a pouco no restaurante, está todo mundo ali, né? E terminou o programa aqui. Aí terminou o programa, já vai ver ali o celular e assim sucessivamente. Qual é a sua orientação em termos de faixa etária? Eu já vi até crianças, bebês, os pais colocando o celular para ver, né. Eu tenho um filho de 9 anos, então eu tive esse cuidado, assim, até 3 anos eu evitava o máximo dele nem olhar nada, né. Aí a partir disso já foi abrindo um pouquinho, mas nem tanto. Aí agora já vê pouco mais, mas também tem que ter um controle, né, doutor Luiz? Eu encontrei pesquisas que falam, que dizem que os 2 primeiros anos, não até os 3 anos, os 2 primeiros anos, o bebê, a criança, não tem que ter nenhum tipo de contato com as redes sociais. O que acontece hoje, o contrário, os bebês já estavam em contato com as redes sociais. Por quê? Eu acho que é muito útil, tem muita utilidade para os pais, porque o bebê, a criança, está em um estado de hipnótico. Hipnótico, luminosa. Então, uma criança tranquila é uma criança que Não dá trabalho, né? não dá trabalho. E os adultos podem fazer as suas coisas, que inclui também estar nas redes sociais. Então, vocês hoje tiveram a experiência de me escutar repetir quase sempre a mesma coisa. Temos que voltar um pouquinho para trás para reconstruir os vínculos. Eu acho que necessitamos voltar à vida presencial, física e afetiva. Porque a tecnologia chegou, não vai desaparecer, é útil. Mas eu acho que um pouco está bem. Muito não está bem. Eh, Quando você fala sobre presença física, afetiva, eu acho que é importante, e agora eu vou, provocar bastante, essa é uma abordagem que busca, talvez não na sua gênese, mas indiretamente, questionar a própria configuração do mundo, porque existem muitas coisas, né, trabalho, a forma como a gente trabalha, a escala de trabalho que é imposta a nós como sociedade, que impede a presença física. Então, até mesmo antes da afetividade, eu não consigo estar fisicamente ali, porque eu trabalho 6 dias por semana
eu só consigo ficar de folga um dia por semana, e nesse um dia por semana eu vou preciso resolver minha vida enquanto indivíduo, né. Então, como pensar, né, nessa abordagem, pensando e questionando também a lógica de vida que nos está imposta e que não é nossa escolha, né. A gente nasceu aqui, nasceu num mundo, eh eh, cheio de necessidades que são diárias e que a gente não pode, fugir disso. Então como é que o senhor enxerga também essa abordagem que é clínica, mas também como um questionamento, né, uma provocação Verdade. à sociedade em que a gente vive, que a gente, está inserido, né. Uma coisa que eu gostaria de dizer, porque você poderia concluir que a psicanálise vincular funciona sempre no encontro presencial. Também nós, os analistas vinculares, fazemos atendimentos virtuais. Quando, por exemplo, não é possível um atendimento presencial. Eu, por exemplo, trabalho na Argentina com pacientes que moram no exterior. Por exemplo, argentinos, mas também pessoas de outras nacionalidades que escolhem os analistas argentinos porque os analistas argentinos somos famosos, porque a psicanálise na Argentina é muito prestigiosa. Então muitas pessoas escolhem analistas argentinos. Então, se a pessoa mora muito longe, não é possível uma análise presencial. Então, aí podemos fazer atendimentos virtuais. Ou se a pessoa está sofrendo de uma doença, está no hospital, no leito, nessas situações podemos. Pessoas que moram, por exemplo, na Argentina, mas a 1000 quilômetros de distância. Então, não é que uma coisa ou a outra. Eu acho que temos que encontrar um equilíbrio entre uma coisa e a outra. Por exemplo, a criança fica em casa muitas vezes com uma babá, com uma pessoa que cuida dela e que não tem o controle muitas vezes daquilo que os pais que estão fora, daquilo que ela assiste, daquilo que ela está vendo, se ela está interagindo com telas. E é uma ampla jornada, uma jornada de trabalho muito longa, faz com que ela chegue ao final do dia muito cansada, né? E não tenha muito tempo, ou não tenha disposição física, muitas vezes, de estar com o seu filho, com o seu ente. E dentro de uma rotina que, durante 7 dias por semana, 6 dias, muitas vezes você se ocupa dessa forma, né? Então, como que você pensa em fortalecimento de vínculos dentro de um modelo de sociedade que é estruturado muitas vezes para impedir que esse Na vínculo aconteça inviabilidade naturalmente, disso, né, e torna né? inviável isso. Mas também a psicanálise serve para questionar os modelos estabelecidos. Isso. Porque então, se a única opção é a opção vigente, agradeço. Então, a única opção é ser escravo, né? Da única opção. Mas eu acho que o sujeito que está sujeito aos condicionamentos sociais também pode se questionar como está vivendo, o que quer fazer com seu projeto de vida. E às vezes temos que ter a valentia, né, de perguntarmos o que desejamos fazer. E às vezes ter a valentia de decidir coisas que vão em outro sentido diferente à única opção. Eu sei que é muito fácil dizê-lo, é muito mais difícil fazê-lo, mas temos também que fazer uma tomada de consciência das consequências de fazer uma escolha ou aceitar tudo o que vem do exterior. Doutor, a gente já esgotou o tempo, só queria que o senhor falasse, o senhor está em São Luís para ministrar um curso de psicologia vincular, só para que a gente possa encerrar a entrevista. É um curso de psicologia vincular que o senhor veio ministrar aqui? Com muita alegria, com muito orgulho, é o segundo ano consecutivo que eu fui convidado para ministrar
os primeiros cursos de psicanálise vincular no Brasil. Eu agradeço muito ao Instituto Iluminar de São Luís, porque escutaram falar de mim, escutaram falar da psicanálise vincular, acho que são muito valientes. Pero o projeto de introduzir a psicanálise vincular aqui no Brasil. Então, amanhã iniciamos o segundo curso sobre uma introdução aos novos conceitos em psicanálise vincular, para pouco a pouco iniciar a formação em psicanálise vincular aqui no Brasil. Muito obrigado, doutor Luiz Stopiello. A gente lembra você que esse programa está sendo gravado aqui no dia 6 de novembro, portanto, o curso já vai ter acontecido quando ele for ao ar, né? Muito obrigado pela sua presença, obrigado também aos colegas Robert Oliveira, Maria Regina Teles. Obrigada também. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom, a gente conversou com o doutor em psicologia Luiz Stopiello. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro, o seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico.